Nosso Telegram, 96995218, não é o WhatsApp hoje, viu? Sabe por quê, Carolina Bahia? Sim, porque nós não podemos usar o WhatsApp. Não, ninguém pode, 100 milhões de pessoas não podem usar o WhatsApp, simplesmente porque o juiz de Lagarto, no interior de Sergipe, é um município de 100 mil habitantes, é um município, olha, médio para grande, hein? 100 mil habitantes, decidiu que não, o WhatsApp não pode operar no Brasil. As operadoras tinham que interromper o serviço porque a empresa se nega a dar informações para ajudar numa investigação. Bom, nós vamos entender melhor, nós já estamos debatendo desde ontem esse assunto, entender melhor essa repercussão, de que forma isso impacta na vida de praticamente todo mundo. Os nossos ouvintes, nós temos aí milhares de mensagens todos os dias via WhatsApp. Isso mudou a forma como nós nos comunicamos, como nós mandamos mensagens, como nós entramos em contato com outras pessoas. Nós convidamos para conversar conosco nessa manhã a advogada especialista em direito digital, Patrícia Peck Pinheiro. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Daniel, Carolina, Rosane, a todos os ouvintes da rádio. Bom, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Primeiro a gente quer entender, a empresa, o WhatsApp, ela tem condições de fornecer alguma informação? Ela pode ter acesso a essas informações que são trocadas em mensagens do aplicativo? Então, Daniel, primeiramente, desde a lei do Marco Civil da Internet, as informações relacionadas a qualquer navegação de um usuário numa aplicação precisam de uma ordem judicial para serem fornecidas. Perfeito. Então, claro que a empresa tem uma limitação técnica do que ela pode ficar sabendo. E, portanto, o que se pede no judiciário é essa colaboração. Até colaboração no sentido do WhatsApp dizer o que ele tem ou o que ele não tem para apresentar. O que acontece nesse caso, já desde o ano passado, é que houve, assim, digamos, uma falta, talvez, de diálogo ou de boa convivência, de bom relacionamento com a autoridade brasileira, né? A primeira resposta, desde o início, na época do Facebook, foi dizer que ele não se responsabilizava pelo WhatsApp no Brasil, e isso gerou uma antipatia muito grande da autoridade brasileira com relação ao WhatsApp, né? Bom, nesse caso, o Marco Civil, ele determina que a empresa tem que fornecer informações mediante a decisão judicial, né? Exatamente, e dentro da sua limitação técnica. E a empresa, quando não colabora com o judiciário, está sujeita a penalidades por estar obstruindo uma investigação. Né? E aí essas penalidades podem envolver a aplicação de uma multa, o que já aconteceu nesse caso, a solicitação de ser emitida uma ordem de prisão de um executivo pela desobediência, né, da empresa com relação a uma ordem judicial, que também aconteceu nesse caso, o pedido de suspensão temporária do uso daquele serviço no país, porque não está cumprindo com a lei brasileira, o que aconteceu nesse caso no ano passado e agora está de novo acontecendo. E o pior, que ainda pode acontecer, que é o pedido de suspensão definitiva do serviço. Tudo isso foi previsto pela lei, e a lei está valendo desde 2014. Quer dizer, doutora Patrícia, só para o nosso ouvinte que está muito confuso com isso tudo entender, é compreensível que o WhatsApp não tenha condições de atender ao pedido do juiz. Diga, não tenho porque eu não guardo essas informações. Mas o que houve, no seu entendimento, foi uma certa queda de braço de a empresa simplesmente dizer não vou responder e não colaborar com a justiça, é isso? Exatamente, é essa que é a questão. Nós estamos vivendo uma época em que talvez nós tenhamos que pensar, né, como construir um modelo mais colaborativo entre empresas privadas de tecnologia e as autoridades, pensando esse bem-estar da sociedade civil, que precisa de internet, precisa de segurança digital e precisa que tudo isso funcione com muita qualidade, com muita ética. No final, quem tem que estar sendo beneficiado é o cidadão, é o usuário, não que ele seja prejudicado. Então, se acontece uma queda de braço entre uma empresa privada e uma autoridade,
O ideal seria que a punição recaísse só sobre a empresa. No entanto, qualquer negócio está sujeito a ter a cassação de licença de funcionamento. Pode ser uma lanchonete, pode ser um posto de gasolina, pode ser uma empresa de aplicativos de internet. Quando a gente hoje está vivendo a era digital, lógico que você suspender de operação uma empresa de tecnologia afeta muito a vida das pessoas que usam a tecnologia, né? Às vezes até mais do que se você simplesmente fechar aquele estabelecimento que não está atendendo uma legislação de controle sanitário, ou uma outra empresa que não pagou impostos, por exemplo. Aqui a gente está dizendo que a política de relacionamento atual, né, que está sendo empregada pelo Facebook com o WhatsApp no Brasil, não está sendo enxergando o benefício dos próprios usuários. Pois é, doutora Patrícia. Poderia já ter mudado essa atitude e assim não estaríamos todos de novo sem o WhatsApp. Pois é, doutora Patrícia, quem vai defender o interesse dos consumidores nessa queda de braço? Porque o próprio presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ele afirmou que o bloqueio é desproporcional, porque acaba atingindo e prejudicando todos os usuários e, inclusive, dá essa sensação, essa impressão real de insegurança jurídica. Quantas empresas hoje dependem do WhatsApp para fazer os seus negócios? Quem defende o consumidor no momento desses? Esse é um ponto importante, né? Ficamos, na verdade, sem um porta-voz como consumidor, porque o que acontece hoje é que nós estamos vivendo um país com muita instabilidade. E a instabilidade econômica e social e tirar do ar o serviço do WhatsApp, semanas depois de termos discutido ficar ou não sem a internet fixa e ilimitada, fica assim, a qualquer momento parecendo que o brasileiro vai viver apagão digital, e isso gera mais elementos de instabilidade. Está precisando encontrar estabilidade, né? Não precisamos trazer mais elementos de instabilidade. Em princípio, como um porta-voz, um representante desse consumidor, teríamos um Ministério Público Federal, por exemplo, para falar em nome de todos. Mas o que vai acontecer? O próprio termo de uso, que é aquele documento que todo mundo dá ok na hora que vai instalar um aplicativo, diz que o próprio WhatsApp está sujeito a ficar fora do ar ocasionalmente por N motivos e que ele não se responsabiliza quando isso acontecer. Agora doutora Patrícia, qual é o papel das empresas, das operadoras de telefonia, na medida em que se fala muito o seguinte: as operadoras têm interesse nessa decisão porque sem o WhatsApp os usuários vão procurar os métodos antigos, entre aspas, digamos assim, os meios mais tradicionais, como, por exemplo, uma ligação telefônica ou o uso até do torpedo, o tradicional torpedo. Olha, Daniel, acredito que não, viu? No final das contas, hoje você tem outros recursos similares ao WhatsApp, sim, como o Telegram. A gente está usando o Telegram aqui já. Exatamente. Nós mesmos aqui combinamos essa entrevista pelo Telegram. Né? Então, para as operadoras, isso no final é ruim. Né? Nós estamos vivendo um mercado que é um mercado livre, nós estamos vivendo essa liberdade muito grande e conquistamos isso no Brasil, mas nós temos que seguir alguns princípios que estão baseados dentro de uma ética de uma concorrência leal, que é isso que as próprias operadoras pleiteiam, né? Então, as regras têm que estar claras e todo mundo tem que estar sujeito às mesmas regras, com muita transparência. Agora, aqui nesse caso específico do judiciário, a medida é desproporcional porque gera um efeito colateral, que gera um dano muito grande e, socialmente falando, um dano até maior às vezes, um prejuízo maior do que aquilo que se quer evitar no caso concreto que o magistrado está apurando na investigação criminal. Ou seja, o fim é justo, mas o meio que está sendo utilizado passou a distorcer esse fim, né? E aí, por isso, temos que ver que se a lei foi feita dessa forma e permite legalmente a atitude do juiz, está dentro da lei, mas ficou desproporcional e passou a criar um prejuízo muito grande para a sociedade, tem que ser revisto.
né? E o judiciário tem que agir como um corpo único. Se não imagina cada juiz isoladamente num país como o Brasil, desse tamanho, dessa dimensão, a qualquer momento poder suspender alguma aplicação digital por conta do Marco Civil da internet, vamos viver um pavor no país, né? De não sabermos que serviço está ou não colaborando com a autoridade e gera custo também dar esse atendimento a esses pedidos. Por isso que a CPI dos crimes eletrônicos, que está agora, inclusive hoje, né, tendo uma segunda rodada em Brasília, sugeriu no seu relatório ter varas especializadas para assuntos de direito digital, para reunir isso em cartórios que possam até facilitar esse diálogo entre juízes que estejam especializados nesse assunto, que exige mais conhecimento técnico, e as empresas de tecnologia, de telecomunicação. Talvez isso harmonize melhor esses casos. Doutora Patrícia, nossos ouvintes que são muito conectados aqui sempre se comunicavam pelo WhatsApp, mas já aderiram ao Telegram também e perguntam para se a senhora está convencida de que, de fato, o WhatsApp não pode fornecer os dados que a polícia e a justiça estão pedindo. Olha, eu acredito que o WhatsApp, pelo menos, deva ter logs relacionados a conexão ao WhatsApp daquele usuário. Só para que o ouvinte entenda que o próprio Marco Civil da internet separou. Quando uma pessoa se conecta na internet, aquele log de conexão daria uma autoria. O que ela fez, que seria ela ter mandado uma mensagem no grupo de WhatsApp, por exemplo, fazendo uma venda de drogas, é o fato. Para eu provar um crime, eu tenho que juntar o autor ao que ele fez. Eu tenho que juntar essas duas provas. Uma dessas provas está com uma operadora do celular, a outra prova está com um aplicativo. Eu não tenho mais essas duas provas juntas no mesmo lugar. Por isso que um juiz tem que mandar a ordem judicial para reunir essas provas em lugares distintos. Só que não é só o Facebook, que é dono do WhatsApp, que tem provas. Se a pessoa usa um celular Android, por exemplo, aquele conteúdo do WhatsApp pode ter ficado guardado no backup da Google, porque hoje pode estar no Google Drive, tá? Só para dar um exemplo. Se a pessoa usa um celular da Apple, o backup pode ter ficado guardado na Apple. Então, o conhecimento mais técnico do assunto pode ajudar que o próprio juiz entenda que algumas informações que ele precise, que pode ser que uma empresa não tenha ou não forneça, pode estar em outras. Então, nesse mesmo caso, podem ter coisas que não estão com o WhatsApp ou com o Facebook, mas estão em outros. Eu não tenho como dizer, porque seguia já em segredo de justiça, envolve caso criminal, mas posso de novo reiterar a importância de se não só ter uma vara especializada para que se reúna mais conhecimento técnico do assunto, como também articular que as empresas de tecnologia criem um canal único de comunicação com o judiciário. Para combater fraude, os bancos fizeram isso. Perfeito. Os bancos têm todo um combate à fraude com um canal único com a polícia, e as empresas de tecnologia poderiam promover algo assim. Perfeito. Doutora Patrícia Peck Pinheiro, muito obrigado pela sua atenção, pelas explicações nessa manhã. Um bom dia para a senhora. Um bom dia a todos.